Agora, os resultados de mais uma Cimeira do Clima, que decorreu no Egito, onde esteve José Luís Monteiro, da Oikos. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa e para partilhar essa experiência da Cimeira, da COP27. E como dizia, foi uma Cimeira da implementação ou da estagnação? Eu diria que, apesar de tudo, foi mais estagnação do que implementação. Houve alguns passos importantes que foram dados, mas no âmbito geral houve algumas coisas que ficaram, mais uma vez, adiadas para outras COPs. De facto, as saídas para um planeta mais habitável no futuro continuam a ser muito poucas a partir destas negociações entre os diferentes países. Aquilo que o secretário-geral das Nações Unidas dizia, que estávamos numa autoestrada para o inferno climático, eu julgo que a única coisa que se fez foi tirar um bocadinho o pé do acelerador. Continuamos no mesmo rumo e com as forças do costume a fazerem pressão para que as coisas se mantenham nesse sentido. A Oikos e a Zero partilharam pontos positivos e pontos negativos desta cimeira. Comecemos pelos positivos. Esse fundo de perdas e danos acaba por ser o aspecto mais relevante da cimeira? Sim, é a vitória que já não se esperava. Foi já no prolongamento da COP que se conseguiu... Chegaram a temer que não houvesse declaração final. Sim. Porque, como habitualmente, o draft que é apresentado já é um draft já reduzido, o primeiro draft de declaração, e já com muita coisa consertada, e depois há uma ou duas revisões, e o primeiro draft que foi apresentado era um draft verdadeiramente miserável, em que não só não havia lugar para as perdas e danos, como também havia uma perca de ambição em relação à mitigação, e portanto podia ter sido mesmo um resultado muito, muito mau na COP. Este fundo de perdas e danos, que a justiça climática vai trazer? Para já, a primeira coisa é que o fundo ainda demorará algum tempo a ser montado. E pronto, portanto, ao longo deste ano vão haver um conjunto de reuniões de alto nível e depois, em princípio, na próxima COP já haverá algum mecanismo de financiamento já mais avançado. Mas a verdade é que, assim, isto é algo pelo qual os países em desenvolvimento e os países que são mais vulneráveis já lutam há 31 anos. Portanto, foi em 1991 que Vanuatu apresentou a ideia de, antes de haver qualquer COP, antes de haver o tratado sequer, apresentou a ideia de que os países desenvolvidos deveriam compensar pelas perdas e pelos danos já causados nos países em desenvolvimento. Há 31 anos estava eu a entrar para a faculdade, isto é claramente uma geração, porque o meu filho mais velho está a sair da faculdade dentro de breve. E, portanto, é uma geração para pôr um mecanismo deste. Com consequências ambientais nos países em desenvolvimento com dramáticas. consequências humanas tremendas, com humanas, sociais, culturais, económicas, todas as que podemos acrescentar aqui, porque, na realidade, o que aconteceu foi, desde essa altura, morreram 600 e tal mil pessoas nos países em desenvolvimento, e os países desenvolvidos sempre tentaram fugir à responsabilidade, mesmo neste fundo, à última da hora, os Estados Unidos diziam, ok, tudo bem, pode haver um fundo, mas não podemos chamar reparações, porque não querem entrar criar mais confusões internas. E, portanto, é algo complicado de acontecer. Depois, um aspecto positivo também é esse reconhecimento que é necessário proteger, conservar e restaurar a natureza e os ecossistemas. É um aspecto positivo, ainda vem um bocadinho curto, ainda precisamos de mais um reconhecimento, não chega, precisamos de criar mecanismos que permitam que os países em desenvolvimento valorizem a conservação dos ecossistemas, porque, na realidade, independentemente do que se diga numa reunião internacional, se estamos a pensar num agricultor ou num habitante de uma comunidade local, sei lá, no meio de Moçambique ou no meio de São Tomé, e tem uma floresta, a única forma que ele tem de valorizar a floresta e de, se calhar, alimentar a família, pôr os filhos na escola, ir ao médico, é cortar as árvores e vender a madeira. E, portanto, temos que garantir que, se ele mantém essa floresta, algum benefício ele vai ter. Um outro aspecto também positivo, esse limite máximo do aquecimento da atmosfera num 1,5 grau, teve em causa também, não é? Sim.
positivo que se tenha mantido, pelo menos, o discurso em torno desse limite. Porque houve uma pressão de alguns países para que se deixasse cair, por simplesmente isso, passasse a falar só nos 2 graus. E convém recordar que a diferença entre os 2 graus e 1,5 pode parecer muito pequena, mas em impactos reais no mundo é brutal. Por exemplo, a diferença em termos 10, 11% da população humana a sofrer vagas de calor extremo, estes 40 e tais altos, 50 e tais, pelo menos uma vez em 5 anos, para termos 1/3 da população, um bocadinho mais de 1/3 da população humana a sofrer dessas vagas. E, portanto, é este tipo de pequenas nuances que é preciso entender quando percebemos o que é que está em cima da mesa com o 1,5 ou os 2 graus. E se lhe pedisse o aspecto mais negativo desta cimeira? Mais negativo, eu diria que há 3 aspectos negativos principais. Um deles é, apesar de se ter mantido 1,5 graus, não houve um reforço da ambição em termos dos compromissos que assumidos. Portanto, quer-se 1,5 graus, mas o que temos neste momento em cima da mesa é, se cumprirmos aquilo que todos os países se comprometeram a fazer, vamos estar nos 2,8 graus, 2,4 se houver ajuda internacional. E, portanto, precisamos de alargar isto. Precisamos de fazer um phasing out dos combustíveis fósseis. Isso não foi cautelado nesta cimeira. Outra coisa tem a ver com o financiamento dos países desenvolvidos em relação aos países. Isto nada tem a ver com os perdas e danos, isto já é algo que tem a ver com adaptação e mitigação e que foi prometido em 2009, que em 2020 seria de 100 mil milhões de dólares anuais. Chegamos a 2020 e não se atingiu esse valor. E, portanto, agora é a questão de, entre 2020 e 2025 vamos chegar a esse valor, mas o que é que se faz com o que ficou para trás? E a sociedade civil e os países em desenvolvimento defendem que há uma dívida e, portanto, se em 2020 deram só 75 mil milhões, então, mais tarde, esses 25 mil milhões terão que ser compensados de alguma forma. Esse abandono dos combustíveis fósseis, que trabalho é necessário fazer para, de facto, se consiga chegar a esse objetivo? Sim, há um trabalho de reordenamento, de reorganização da nossa sociedade. Não é? Sim, global, sim. Claramente. Porque temos que perceber que vai haver gente que vai ganhar e perder com isto. Há um trabalho que temos que fazer para já começar, por exemplo, não só o investimento mais direcionado para os combustíveis, para energias renováveis, mas também um maior investimento em eficiência energética. Temos que repensar, por exemplo, a forma como viajamos e a forma como consumimos os produtos que são gerados globalmente. Portanto, há muitos passos que têm que ser dados. E, por muito que nós estejamos preocupados com a nossa pegada ecológica individual, há passos que não são individuais que temos que dar, têm que ser gerais e globais, e aí há os governos têm muito a fazer. E sobre a participação de Portugal e o envolvimento de Portugal para que estes objetivos sejam atingidos? Eu daria nota positiva. Eu acho que Portugal, dentro da União Europeia, mesmo assim, é daqueles países que faz força para que as coisas avancem e que investe mais em coisas como energias renováveis. Começou recentemente a investir mais em termos de eficiência energética também. Portanto, o trabalho de casa é geralmente feito. O que acontece? Somos muito pequenos e, portanto, quando chega a altura de, por exemplo, assumirmos mais cooperação com os países em desenvolvimento, mais apoio aos PALOP, por exemplo, aí falhamos um bocado. Mesmo assim, houve um aumento, Portugal comprometeu-se a dar mais $1 milhão de dólares para o Fundo de Adaptação, o que é algo que recebemos a notícia com agrado. Que sinal podemos encontrar também na mobilização da sociedade civil, nomeadamente juvenil, em torno desta causa? A sociedade civil, o papel da sociedade civil é central para isto. Assim, convém relembrarmos que não teríamos Acordo de Paris se não tivesse sido a pressão da sociedade civil. O que é que acaba por acontecer? À medida que, sobretudo com os jovens, à medida que não lhes oferecemos alternativas e que não lhes mostramos que estamos a fazer o nosso melhor, que estamos a tentar, vão ter formas de protesto cada vez mais desesperadas. E às vezes, se calhar, não da forma mais inteligente ou mais produtiva de protestar, mas na realidade nós precisamos que a sociedade civil continue envolvida
E, por alguma razão, infelizmente, estas COPs agora têm sido em sítios onde a sociedade civil, a participação é mais reduzida. No Egito faltaram as manifestações à porta da COP, aliás, as manifestações dentro da COP tinham que ser avisadas com horas, não sei quantas horas de antecedência e feitas sob vigilância. A próxima COP é no Dubai, vai ser mais ou menos do mesmo. Puxarem as COPs. Então, há aí barreiras que se colocam à sociedade civil? Sim. Há barreiras e não se colocam o mesmo estilo de barreiras, por exemplo, a ação dos lobbies petrolíferos. Pronto, e é óbvio que é muito mais fácil para uma empresa petrolífera pagar um lobbyista, que é para ir, por isso é que estavam 600 e tal, quase 700, do que para a sociedade civil conseguir juntar uns trocos, por assim dizer, que é para ir para estes eventos. Nós, por exemplo, só conseguimos, à última da hora, subiram em 150% o preço do hotel onde nós íamos ficar e só conseguimos ir porque houve uma fundação, a Fundação Oceano Azul, que desbloqueou a verba necessária para conseguirmos estar presentes. Portanto, todo este tipo de dificuldades mantém-se e é algo que tem que ser pensado também. Mas, infelizmente, a situação do planeta, a situação da nossa casa comum também se vai agravando e é necessário resolver o problema. Sim. Agradeço a sua presença, José Luís, e também o trabalho que vão fazendo para mobilizar toda a sociedade em torno desta causa. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia.